anos em que você trabalha com carnaval, quer dizer, esse trabalho de definir um enredo, que é, reputo eu, um dos momentos mais importantes dentro desse processo criativo, é o que pega e o que não pega na avenida. O que não pega? Vou ser mais específico, para não ser tão geral. Por exemplo, se eu colocar uma questão, agora que é muito presente isso no samba, questão racial, que era um tema que vai tratar de uma questão política na avenida, como a gente teve na escola. Escolas que fizeram lá determinados desfiles fazendo críticas políticas diretas. Ou, de repente, para homenagear um determinado ícone da cultura nacional, ou uma determinada cidade, ou um aspecto da nossa história. Então, quer dizer, o que é, o que pega e o que não pega, e esse aspecto também de você trabalhar determinados comportamentos da sociedade, mandar mensagens claras em relação a esse tipo de comportamento através do desfile da escola numa perspectiva política do trabalho das escolas de samba. Cara, é uma coisa assim, primeiro que eu acho que o que pega é popular, tem que ser muito popular para pegar, né? Quando a gente fala de críticas políticas, críticas raciais e etc, a gente acaba entrando num lugar um pouco mais polêmico. E eu acho que essa é a minha opinião, embora seja o lugar de fala do povo mais humilde, do povo negro, acho que é o lugar de fala mesmo do carnaval, é o carnaval. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, cara, porque fica uma coisa repetitiva para o espetáculo. Então existe o lance do protesto, é muito legal o protesto. Vamos falar da Marielle, vamos falar disso, vamos falar daquilo. Cara, cuidado. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque virá algo maçante. Eu sou um crítico ferrenho e sou muito criticado por isso quando eu falo de temática afro. A temática afro, cara, ela normalmente ela tem que passar pela escravidão e pela religião afro. Não precisa ser assim. Por que uma temática afro, ela não pode passar por momentos bem-sucedidos da história lá há 300, 400 anos? Por que a gente não pode falar da riqueza? Por que a gente não pode falar da alegria, da contribuição, como foi o enredo do Império esse ano aqui? Nós falamos sobre os ritmos africanos. Isso é uma contribuição. É uma ode àquilo que o negro fez pela cultura brasileira. Aí acontece que, mas você não é negro, você não pode falar. Entende? Você está se apropriando de uma cultura. Esse tipo de debate é que eu não gosto. É que eu entro muito em rota de colisão com uma galera mais radical, mais ativista, por conta disso. Vira algo repetitivo. Então você o tempo todo vão falar, não vamos falar porque o ex-presidente não sei o quê, porque a Marielle não sei o quê. Legal, a gente já levantou, já discutimos, já vencemos essa etapa. Vencemos. Mas a escravidão ainda não acabou. Na prática, de fato, não. Se a gente for comparar a gente for traçar um paralelo assim com a desigualdade social. É óbvio que o negro ainda continua isolado ali na periferia, ele continua sendo discriminado e etc. Mas a gente acaba perdendo o quê? Essa repetição de temática acaba matando o espetáculo. Eu gosto da temática afro, propriamente dito, porque dá mais samba, os termos são mais populares, mesmo falando, eu não sou de religião, de matriz africana, mas eu tenho muito assim um apreço pelo tipo de samba que aquilo ali gera. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o popular é o que dá resultado. Quando nós falávamos, agora o Império falou sobre o enredo sobre o Líbano. Foi um enredo riquíssimo, um desfile lindíssimo, rico, uma coisa bonita pra caramba, mas não foi popular. Sabe, não é aquele negócio que caiu no gosto do povo. Esse samba do último desfile do Império, o simples fato de você trazer para a mídia, para o público, algo assim tão cantante, tão bacana como foi, você sai na frente. Você tem um tema afro dançante, nós saímos na frente. Quando nós falamos do Carlinhos Maia, nós falamos sobre a comunicação e o Carlinhos Maia entrou como um comunicador, isso em 2022, como um dos comunicadores. Aquilo era popular. Só pelo Carlinhos Maia nós tivemos mais de 400 pessoas novas na escola. Só pela popularidade do Carlinhos Maia. Então, tudo isso mostra que aquilo que não é popular,
A tendência é de que ele não tenha tanta... ele não vai pegar no gosto. E aí, de repente, a escola pode até ser campeão com algo. Sim, mas não vai ter, eu entendi, não tem grande apelo popular, porque o enredo em si não tem esse apelo. Não tem. E você acha ainda, só para uma questão bem pontual dentro do que você está dizendo, então você considera que as escolas de samba também têm um papel de contribuição política nesse processo, ou é um espetáculo pelo espetáculo? É esse também um ponto importante. A gente tem que saber dosar. O espetáculo ele precisa ser algo também, afinal de contas, o carnaval, a escola de samba, ela é democrática. Você tem todo tipo de gente lá, às vezes você está olhando lá uma ala desfilar, você vê lá um empresário bilionário desfilando numa ala com uma fantasia. E do lado dele está um desempregado, um cara que vive na rua, está ali do lado dele. É democrático. O espaço. Eu acho que o espaço é democrático. Então a gente tem que saber dosar. O espetáculo, ok, a gente precisa ter... cumprir com as coisas de um espetáculo, de um entretenimento, de algo que precisa ser vendido. Por outro lado, você precisa ter o produto. Por outro lado, você precisa ter realmente assim esse lugar de fala. Você precisa protestar. Porque é algo muito popular e uma coisa que você fala aqui de besteira, ela propaga num monte de coisa. Blá, blá, blá. Principalmente em tempos, né, de internet e era digital. Isso aí, 10 segundos já propagou o fake, enfim. Então, eu acho que o papel da escola de samba é muito importante nesse resgate da cultura e nessa propagação da cultura popular. Eu sou muito fã, por exemplo, da cultura nordestina. Eu também. Para mim, eu sou assim... e veja, eu cresci num ambiente, quando a gente fala de repente, né, de uma família portuguesa e tal, o português, ele não é o cara mais popular do mundo. Você é de uma família portuguesa, com certeza? Com certeza. Eu tive uma criação um pouco diferente, mas eu sei, o português, o colonizador, né? O português, ele foi o colonizador, ele é aquele cara que tratava todo mundo feito lixo e tal. Eu, graças a Deus, tive uma criação diferente, uma educação diferente. Mas eu sou muito fã da cultura popular nordestina, tá? Porque, para mim, o Nordeste é a região... No mundo, não existe uma região tão rica culturalmente como o Nordeste. Tem uma beleza, aquilo é uma beleza. Se você pegar a parte de beleza natural, inclusive, no mundo não existe. Então, para mim, o Nordeste é a região mais incrível que tem no mundo. Só que aí, deu certo na escola A, deu certo na escola B, C, D, E, F, G, H, I, J... Vamos fazer uma matemática... de cultura nordestina. Então é onde você acaba perdendo certas coisas porque ficou maçante, sabe? E muitas vezes o nosso protesto acaba perdendo valor de tanto que a gente tenta colocar na cabeça do outro que você está certo. Entendi. Não, sabe? Eu entendi teu ponto de vista. Então, vamos fazer só sobre protesto. Chega uma hora que o cara que deveria ser atingido para refletir e falar, eu não aguento mais isso aí. Então, mas eu te falei isso porque as escolas de samba, elas têm uma contribuição, no meu entendimento, muito positiva nesse aspecto. Porque algumas temáticas que foram levadas à avenida em momentos diversos por escolas diversas, contribuíram para abrir o debate sobre questões importantes dentro da sociedade brasileira. Eu acho que vocês têm esse papel. E para além disso, eu também penso que o trabalho social que as escolas recorrentemente realizam, acho que a maioria das escolas, se não todas, realiza, o trabalho social ele é muito importante, porque como você falou, é um espaço democrático e, para além do espaço democrático, é um espaço, no meu entendimento, em que se efetiva os valores de inclusão. Então é um ambiente em que você pode ter a possibilidade de ser quem é, ser aceito assim, desde que você tenha pelo samba e tem sem dúvida, o amor, tem esse sentimento, porque aquilo na verdade é uma grande cultura de amor ao samba, né? E se cria um ambiente que é uma família, porque as escolas têm muito disso, são pessoas que estabelecem uma relação de família a partir de uma socioafetividade, e dentro disso as pessoas se ajudam reciprocamente. Então você tem elementos de mútua assistência, solidariedade, fraternidade, que são valores
pontos fundamentais e que iluminam o trabalho que as escolas realizam do ponto de vista social. Então isso me encanta também. Por isso que eu te perguntei sobre a perspectiva política do trabalho que vocês realizam. A escola de samba envolve muita coisa. Muita coisa. Por isso que eu falei, eu acho que então o seu pensamento nesse sentido, ele vai ao encontro do meu, justamente por conta dessa situação, né? De você achar que você tem que dosar realmente, porque senão ela perde essa característica também desse entretenimento, do espetáculo, que é uma coisa inerente ao trabalho que as escolas realizam, porque é um trabalho é um espetáculo, né? É um produto, como a gente falou aqui, precisa ser vendido, né?